Nosso protagonista era só um cara fracote que vivia no nosso mundo, mas aí então ele renasceu em um mundo de magia e mitologia. E ele simplesmente foi criado por um grupo de 3 demônios mortos-vivos. Tudo começa mostrando pra gente que o nosso protagonista William era só um cara comum no Japão moderno. Mas um dia ele teve um piripaque e bateu as botas, e foi por isso que ele foi teleportado para um mundo alternativo, onde estava cercado por 3 demônios em um templo abandonado. Ele estava se cagando de medo deles e então chorou, pensando que estava no inferno. Mas logo ele descobriu que os demônios não tinham intenção de machucá-lo. Na verdade, eles o criaram muito bem, e o rapaz rapidamente começou a entender a sua linguagem. Afinal de contas, ele possui a mente de um homem adulto. E durante um dia, a demônia chamada Mary levou ele para fora do templo pela primeira vez e mostrou um mundo mágico e belíssimo. O garotinho fica todo emocionado ao pensar que isso pode ser um sinal de Deus, dizendo a ele para recomeçar e ter uma vida tranquila. E além de Mary, que é uma múmia e também uma fiel sacerdotisa e que sempre age como mãe do protagonista, tem outros 2 demônios que cuidam dele. Um deles é Augustus, um fantasma bizarro. Ele é meio arrogante e ganancioso, que no passado era simplesmente um dos maiores magos do mundo inteiro, quando estava vivo. Ele está ensinando o rapaz sobre a mitologia do mundo e como lançar feitiços utilizando palavras de criação. O terceiro demônio é Blood, um esqueletão magrelo e ao mesmo tempo bombado. Ele é um poderoso guerreiro e também fica agindo como se fosse o pai de William, que treina ele para se tornar um excelente guerreiro e uma pessoa excepcional. O garoto está vivendo uma vida feliz com a sua família demoníaca, que guarda muitos segredos dele, mas ele não tem coragem de perguntar nada, já que ele também está guardando a sua vida anterior em segredo. E após vários anos de treinamento, um dia Blood e também Augustus dizem ao garoto que ele ficou forte o bastante para entrar em combate de verdade. O garoto fica todo animadão e se prepara para enfrentar Blood, que é muito mais forte do que parece e também rápido. E antes que William possa reagir, o esqueletão ataca ele com um golpe, mas felizmente o garoto William consegue se esquivar a tempo. Blood continua com uma perseguição, porém William usa seu feitiço de aceleração e dispara para longe dele, criando uma poça no caminho na qual Blood acaba escorregando e caindo. Antes que ele possa se levantar, William usa seu feitiço de teia de aranha para tentar prendê-lo, mas o esqueletão consegue cortar a teia e desarmar William com um só golpe. Além de seu treinamento com Mary, William aprende a lidar com os problemas do dia a dia para garantir a sua sobrevivência em qualquer situação. Um dia, após o treino, William vê Mary entrando no templo da deusa da terra, e já que ele não tinha permissão para ver aquele local, a curiosidade domina a cabeça dele, e o garoto espia pela porta e vê simplesmente Mary em chamas. Ele corre em sua direção gritando e agarra ela, tentando tirá-la das chamas enquanto grita por ajuda. Seus braços começam a queimar e de repente ele desmaia e acorda em seu quarto com os 3 mortos-vivos presentes. Mary começa a chorar de alegria e fica se culpando por não ter prestado atenção, mas o garoto se desculpa por ser curioso demais. A mulher múmia então olha para William e fala meio triste que os 3 eram humanos antes, mas quando morreram, suas fortes emoções impediram que suas almas partissem. Eles fizeram um pacto com o Deus Sombrio para que continuassem vivos nesse mundo como mortos-vivos, o que tornou eles inimigos da deusa da terra e da vida. E por isso, sempre que Mary tenta rezar para ela, é envolvida em chamas. No entanto, ela diz que sempre reza para ela desde que se lembra. O garoto William pede a Mary para deixá-lo rezar para a deusa da terra com ela, porque ele está querendo saber o que ela sente enquanto reza. 5 anos se passam desde aquele acontecimento, e agora William tem 13 anos. Ele reza para os deuses sem parar, e conseguiu meditar diante deles por 5 dias seguidos, sem precisar descansar ou comer. As suas aulas com Augustus estão ficando cada vez mais difíceis, mas ele tenta aprender tudo mesmo assim. Blood também treina o rapaz todo santo dia, e certa vez ele conta que vai testar o garoto para valer, dizendo para ele lutar contra um demônio morto-vivo de verdade, que ele havia capturado antes. O garoto tá um pouquinho ansioso, mas ele consegue matar o demônio facilmente com um golpe perfeito. Blood fica surpreso com isso, e o rapaz fica brincando dizendo que ele é um gênio. Blood fica pensando um pouquinho e diz a William que ele provavelmente está pronto para a experiência real. Ele leva o protagonista até uma cidade abandonada e explica que décadas atrás aquela cidade costumava ser uma área tranquila, com muitos humanos e anões, mas após uma tragédia que destruiu toda a população, apenas demônios mortos-vivos vivem aqui. Ele leva William para o fundo de um túnel e diz ao garoto para ficar aqui, dizendo para ele apenas sobreviver. Simplesmente do nada, Blood desaparece, antes que o protagonista possa fazer mais uma pergunta. Ele deixa a luz cair no chão. William se sente perdido, mas ele caminha para frente e usa suas habilidades mágicas para criar um pouquinho de brilho. Logo, ele encontra um grupo de esqueletos mortos-vivos e destrói eles com facilidade. Ele então segue adiante, mas quando faz uma curva, ele percebe um esqueleto morto-vivo muito maior e mais forte. Ao segurar a lança, William sente medo por um instante, mas logo ele pergunta o que o guerreiro Blood iria fazer nessa situação. Ele percebe que ele jamais fugiria de seus problemas. Ele ataca a criatura de frente, desferindo um golpe, mas o demônio consegue se esquivar e tenta lançar um feitiço. O garoto fica surpreso, mas graças a seus instintos aguçados, ele anula a magia e o atinge na cabeça, quebrando sua espada no processo. Felizmente, só esse golpe
golpe foi o bastante para derrotar o demônio. O garoto pega a lança do demônio e descobre que é uma arma mágica, feita à mão pelos anões. Depois disso, ele segue em frente pensando que tá perto da saída, mas então ele sente alguém atrás dele e se vira para ver simplesmente Augustus. Ele pergunta ao velhote fantasma o que ele tá fazendo aqui, mas Augustus apenas fica em silêncio pensativo, enquanto o protagonista encara ele. O garoto sente um pequeno arrepio em sua espinha e ele percebe que alguma coisa está muito errada. William pergunta se aquilo era algum tipo de lição. O velho fantasma ataca o garoto, lançando pedras em sua direção, e William corre desviando das pedras e anulando outras armadilhas mágicas que Augustus está invocando contra ele. No entanto, Augustus começa a conjurar vários feitiços ao mesmo tempo, e o garoto não consegue lidar com todos eles de uma vez. Ele tropeça e cai, apenas para olhar para cima e ver que Augustus está se preparando para outro ataque. William começa a entrar em pânico, pensando que não era assim que ele queria morrer, especialmente por alguém que ele considerava seu querido professor. Ele fecha os olhos e decide que se for para morrer aqui, ele vai derrotar Augustus. Ele avança em sua direção, antes de acertá-lo com sua lança, mas ele para a poucos centímetros do seu corpo. As mãos de William começam a tremer e ele deixa cair a sua lança, dizendo para o fantasma Augustus que considera ele como seu avô e só quer saber o motivo dele querer matá-lo. William fica olhando para ele e diz que se ele realmente quer matá-lo, ele está pronto para aceitar a sua morte, pois prefere morrer do que ferir a sua família. O garoto começa a chorar sem parar, mas Augustus, de repente, muda para um jeitinho alegre, dizendo a ele que acha que o protagonista entendeu bem a lição, e diz a William que ele se saiu muito bem. O rapaz fica aliviado por Augustus não querer matá-lo, mas no fundo, ele sabe que isso não foi uma lição, e que Augustus com certeza está escondendo alguma coisa. Augustus acompanha ele para fora da masmorra, e os dois então voltam para casa, onde o protagonista conta que vai manter todo aquele chilique que ele deu antes em segredo de Mary e Blood. Mais tarde, o velhote fantasma está ensinando o protagonista a usar a sua lança, que pode emitir luz sob seu comando, e também pode se encurtar ou se estender, tudo graças aos feitiços que foram gravados nela. William começa a treinar bastante. Ele fica indo todo santo dia até os túneis da cidade abandonada, onde agora consegue lidar com todos os monstros com bastante facilidade, e também, sempre que possível, ele tá pegando alguns pedacinhos de armadura. Augustus também reduziu sua carga de trabalho a quase nada, pois ele acha que o garoto já aprendeu mais do que o bastante. Um dia, Augustus chama ele para seu quarto durante a noite e diz que antes dele completar 15 anos, Blood provavelmente vai desafiá-lo para um duelo sério, e Augustus está querendo que ele perca o duelo de uma forma que Blood não perceba que foi de propósito. O garoto William fica chocado e pergunta para Augustus por que ele tá querendo que ele faça isso, mas Augustus diz que é um segredo e que ele não pode revelar agora. O garoto fica irritado com essa mania chata de Augustus de sempre guardar segredo, e deixa claro que se ele não puder revelar o motivo, ele não vai ajudar. William então passa os próximos meses treinando seu corpo ao limite, antes que o dia do duelo finalmente chegue. O guerreiro Blood está esperando, e o duelo começa quando os dois desembainham suas espadas. Blood ataca William com uma série de golpes rápidos e poderosos, que ele só consegue ficar bloqueando. O garoto é empurrado para trás, mas então Blood avança direto para cima de William, que desvia sua espada para ganhar impulso e saltar, apunhalando ele no peito. O esqueletão cai para trás e, mesmo surpreso com um ataque imprevisível, arremessa William para longe, que está com sua espada entre as costelas. Blood então manda ele aceitar a derrota, apontando outra espada para ele. Mary corre rapidamente em direção a William, perguntando se ele está bem, e fica gritando no pé da orelha de Blood, falando que ele prometeu que não tentaria fazer essas maluquices violentas novamente. E depois de dar uma bela de uma bronca, os três se sentam, e Blood fala pro rapaz que ele se saiu muito bem, mesmo não tendo conseguido derrotá-lo. O garoto agradece Mary e também Blood, chamando eles de mãe e pai, e eles ficam felizes escutando isso. O esqueletão diz que não tem nenhuma habilidade especial para ensinar, mas dá de presente uma espada roxa, chamando ela de uma das espadas demoníacas mais fortes. William então diz que nem sequer conseguiu vencer a luta, mas Blood responde que é uma marca de sua coragem. Ele então explica que essa daqui é a espada demoníaca devoradora, que até os deuses têm medo, por ser extremamente perigosa. Ela também possui um tipo de roubo de vida, e pode se curar sempre que fere o inimigo com a lâmina. No entanto, ela também tem desvantagens. Quanto mais ela é usada, mais dependente ela se torna, e seu próprio crescimento acaba sendo prejudicado. E, bom, o garoto percebe os poderes e as complicações de usar essa espada, e promete que vai ser muito cuidadoso com ela. Depois disso, Blood e também Mary decidem revelar todos os segredos que guardaram dele durante todo esse tempo e recomeçam a história do início. Há muito tempo, quando todos os Lordes Demônios se uniram para conquistar todo o planeta, liderados por um demônio extremamente cruel e implacável que podia criar soldados e generais demoníacos a partir de seu sangue e carne, esse demônio chamado Alto Rei possuía a espada devoradora, que sempre podia criar exércitos demoníacos e em seguida matar os outros para se curar. E combinando poderosas habilidades, ele conseguiu conquistar todo o continente
continente, começando pela cidade destruída que está próxima a eles. Quando todo o continente estava prestes a cair completamente nas mãos do Alto Rei, Augustus, o lendário mago, elaborou um plano para derrotá-lo, e com a ajuda do lendário guerreiro Blood e da sacerdotisa Mary, ele planejou se infiltrar na cidade do Alto Rei e roubar sua espada demoníaca para reduzir drasticamente seu poder e em seguida matá-lo. No entanto, o plano acabou falhando, pois quando chegaram no Alto Rei, ele se transformou em um demônio gigante e era um espadachim tão incrível que nem mesmo Blood conseguiu tocá-lo. Augustus e também Mary conseguiram selar o Alto Rei e prendê-lo de algum jeito, mas o deus dos mortos-vivos decidiu interferir naquele exato momento. Ele se ofereceu para erradicar todos os demônios do continente se eles concordassem em se tornar os seus servos. E sem hesitar, os três concordaram em fazer o sacrifício. Blood se tornou um esqueleto, Augustus se tornou um fantasma e Mary se tornou uma múmia. O deus cumpriu sua promessa e acabou com todos os demônios, mas em vez de matá-los, simplesmente converteu eles em demônios mortos-vivos. E graças a toda essa guerra, o mundo se tornou um grande deserto, e de acordo com Blood, os três são os mortos-vivos de mais alta patente e guardam o selo dele há mais de 200 anos. E certa vez, alguns anos atrás, um bando de demônios trouxe um bebezinho humano para o templo para tentar sacrificá-lo a um dos deuses das trevas, com o objetivo de quebrar o selo do grande rei. Mas Blood derrotou eles e Augustus queria deixar o bebê sozinho na floresta, mas Mary e Blood votaram contra ele e decidiram ficar com o bebezinho e criá-lo como se fosse deles. Mary se levanta e abraça William, dizendo que sempre vai amá-lo, e até mesmo Blood tá dizendo que ele foi o melhor aluno que alguém poderia ter desejado. William parece muito confuso, porque os dois parecem estar fazendo suas despedidas finais, e de repente, nuvens escuras começam a circular ao seu redor, e uma figura sombria e gigante aparece no céu, pedindo que Blood e Mary entreguem suas almas. Tudo porque eles quebraram um contrato e objetivo. William se sente fraco e cai no chão, diante do terror do deus maligno. O chão se abre no meio, e Augustus chega bem a tempo antes que o deus possa fazer qualquer coisa. Ele ordena que William leve Mary e Blood embora, enquanto ele cuida do inimigo. William acha que Augustus é incrível, e o fantasma fica diante de um deus e consegue imobilizá-lo, lançando vários feitiços ao mesmo tempo. O deus arrogante não consegue derrotá-lo, e os feitiços destrutivos que Augustus está lançando derrotam ele, e envia o demônio de volta para seu reino. Augustus caminha em direção a William e diz que está tudo bem, e que ele pode relaxar. O garoto está completamente abalado, mas muito feliz porque todos estão a salvo. Porém, antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Augustus acaba sendo partido ao meio. Até mesmo Blood e Mary são derrotados. William fica horrorizado ao ver o deus maligno emergir por trás deles. Ele está zombando do fantasma por ele ter pensado que poderia derrotar facilmente um deus. Ele joga Augustus para longe e caminha em direção ao protagonista William, dizendo que esses três mortos-vivos inúteis aqui presentes eram seus soldados supremos, e que assim que eles desistissem de guardar o selo do Alto Rei, ele consumiria suas almas. E graças à intromissão de William, a missão deles foi abalada, e ele pode facilmente tomar as suas almas agora. William cai de joelhos ao escutar isso, mas aí então o deus maligno convida ele para se juntar a seu exército, para que ele possa viver feliz com sua família, e ele terá até o dia seguinte para decidir, e com isso, ele desaparece. O garoto fica devastado e carrega os três mortos-vivos para dentro. Ele percebe que Augustus tentou de tudo para manter seus amigos ligados ao seu dever e impedir que as suas almas fossem tomadas, mas não conseguiu ferir o seu aluno. Por isso, William está se culpando por ter vivido de forma egoísta e levado todos a esse fim, e começa a chorar. Ele lembra que só trazia decepção para seus pais na sua vida passada, e que agora, mais uma vez, é a causa de todo o sofrimento. William adormece, e na manhã seguinte, encontra os três mortos-vivos tentando dizer a ele para não se preocupar com nada. O rapaz conta a verdade sobre sua reencarnação, e como sempre será um lixo em todas as vidas. Mary não gostou desse tom de fala dele, e dá um tapa na cara, mandando o rapaz calar a boca, e para não falar mais nada de ruim sobre si mesmo. Isso faz ele cair na real e tomar coragem. Ele se levanta e declara que vai protegê-los. O rapaz vai ao templo e reza aos deuses antes de partir para lutar contra o deus maligno, que ainda está esperando sua resposta. Ele está querendo ficar cara a cara com o inimigo e dizer que não vai fazer nenhum tipo de acordo com ele, e que vai derrotá-lo a qualquer custo. O deus maligno se diverte e usa sua magia para criar um bando de demônios mortos-vivos, ordenando que atacassem. Os demônios acabam cercando o protagonista, mas ele consegue destruir vários deles com sua lança e usa seus feitiços para aprisionar alguns, e então usa sua magia de aceleração para atacar os demônios que se aproximam. E isso acaba surpreendendo completamente o deus maligno. No entanto, ainda há muitos demônios para enfrentar, e ele acaba ferido lutando contra eles. Nesse momento, o deus maligno impede rapidamente o ataque dos demônios e diz a William que ele é realmente impressionante, e o convida novamente para seu exército como general, para que ele possa viver feliz com sua família por toda a eternidade. William parece ficar confuso, então o deus maligno derrama seu sangue em um cálice e oferece para ele. O garoto William simplesmente começa a caminhar em direção ao deus maligno, olhando atentamente para o cálice, mas de repente ele agarra sua lâmina demoníaca e usa para arrancar o braço do demônio. Espinhos mágicos aparecem da lâmina e prendem o deus maligno e também William. Ele consegue feri-lo novamente e seus ferimentos começam a cicatrizar.
finalizar. Porém, antes que ele possa aplicar o golpe final, as suas pernas são amarradas por uma serpente que se aproxima por trás. O garoto tenta se levantar, mas cai novamente, e do nada, ele acorda em um reino celestial muito calmo e sereno, que na verdade ele diz que isso daqui tudo parece estranhamente familiar, mas o rapaz não consegue se lembrar de nada. Nesse instante ele se vira e vê uma linda mulher caminhando em sua direção. De repente, ele percebe que ela é a deusa da luz e do renascimento, e que o trouxe até esse lugar. A deusa então perguntou por que ele não aceitou o convite do deus maligno, e ele respondeu que a sua vida anterior foi lamentável, e que de jeito nenhum queria que alguma coisa assim se repetisse. Ele queria viver uma boa vida feliz nesse mundo, e sem a morte, a vida se tornaria muito sem sentido. Além disso, ele queria proteger a sua família. A deusa da luz ficou impressionada com sua resposta, e muito feliz, concedendo a ele a sua graça. Ela disse ao rapaz para acordar, fazer um juramento e caminhar ao seu lado para sempre, e no final, ele acordou no campo de batalha, removendo a serpente e também suas presas. De repente, o garoto fica de joelhos em uma pequena oração, fazendo um juramento à deusa da luz. O deus maligno dá risada dele, dizendo que ele é apenas um moleque inútil, mas enquanto o corpo de William é incendiado por chamas azuis, ele percebe que o garoto foi mesmo abençoado pela deusa da luz e do renascimento, e entra em choque. William pega sua espada e declara que vai dar toda a sua vida por sua deusa, e expulsar o mal e salvar aqueles que sofrem. O maligno ordena que suas tropas matem o garoto, mas William utiliza um poder chamado Tocha Divina para enviá-los para a vida após a morte. Ele avança em direção ao maligno, utilizando o feitiço de aceleração, mas o demônio salta rapidamente e usa um feitiço de névoa sombria para desaparecer. William fica em guarda, mas então a Senhora da Luz dá um sinal, e ele percebe que o deus maligno não está mais aqui para brigar com ele, e que na verdade ele deve ter voltado ao templo para ferir Mary e também Blood. O protagonista usa rapidamente seu feitiço de aceleração e corre até o templo, esperando chegar a tempo e utilizar a graça de sua deusa guardiã para devolver sua família ao renascimento. Ele entra no templo para encontrar Augustus imobilizado e Blood protegendo Mary do deus maligno. Ele corre para ajudá-los, mas o demônio está muito perto, e William sabe que não vai conseguir chegar a tempo. No entanto, uma luz brilhante surge de repente e empurra o demônio. É simplesmente a deusa da terra, que se revela para proteger a sua querida seguidora Mary, a quem perdoou há muito tempo. E isso foi tudo que o protagonista precisava. Ele rapidamente usa a tocha divina em Mary e Blood, confiante de que o deus maligno vai entrar no meio para impedi-los de serem enviados para o ciclo do renascimento. O demônio consegue contra-atacar o movimento divino, e Blood aproveita a chance para atacá-lo pelas costas. O deus maligno se esquiva do ataque surpresa, mas antes que possa se recuperar, William acelera em sua direção, e o demônio tenta usar sua magia, mas Augustus contra-ataca imediatamente, e William apunhala o deus, empurrando ele contra a parede. Com isso, ele desfere uma série de ataques com a lâmina demoníaca, derrotando o demônio de uma vez por todas. Ele imediatamente cai no chão, exausto, e os três mortos-vivos correm em direção a ele, perguntando se ele está bem. Augustus o parabeniza e diz que ele ficou muito mais forte. Todos parecem muito felizes com sua conquista, e o velhote fantasma diz que essa noite eles vão comemorar. Mary e Blood tentam se levantar e sair, mas de repente caem de volta no chão. William pergunta se tem algo de errado, mas eles parecem já saber o que aconteceu. Eles dizem que como o deus maligno está morto e eles acabaram quebrando o contrato com ele, eles irão morrer. O protagonista fica desesperado com isso e diz que deve ter algum outro jeito de salvar eles, mas eles respondem que finalmente poderão entrar no ciclo do renascimento novamente, e que na verdade ele não precisa ficar triste com isso. Ele começa a chorar porque não quer ser abandonado, mas seus pais dizem para não ser tão egoísta, dizendo que seu futuro pode até não ser um mar de rosas, mas que ele deve se esforçar para ser bom e feliz apesar dos desafios que pode enfrentar. E lentamente, os espíritos deixam seus corpos e assumem a aparência que tinham quando eram vivos. Assim, eles finalizam com uma última despedida antes que as suas almas fossem para o ciclo do renascimento. No dia seguinte, ele enterra seus corpos em uma colina, dizendo que em breve vai entrar em uma jornada e voltará sempre que possível para encontrá-los. O fantasma Augustus se aproxima dele de repente, e o garoto pergunta por que ele ainda está vivo. O velhote fantasma responde que, como ele não quebrou completamente seu contrato, ele ainda tem mais ou menos 10 anos de vida antes de morrer, e nesse tempo ele vai guardar o selo do Alto Rei, mantendo em segredo até que William seja capaz de fazer algo a respeito. Em seguida, ele joga um saco cheio de tesouros para o rapaz e diz para ele gastar com o que quiser, já que não tem utilidade para ele de qualquer forma. William fica muito grato pelo dinheiro, pois ele vai precisar dele quando começar a sua jornada. Ele retorna ao seu quarto uma última vez, se vestindo e preparando sua mochila para deixar o templo para sempre. Augustus acompanha ele até o fim de uma estrada, onde os dois se despedem, e antes de ir, ele diz a William que ele vai precisar de um novo nome para sua nova aventura.
O protagonista começa a embarcar em sua jornada, viajando pela floresta, matando demônios e vivendo com toda a comida guardada que ele trouxe com ele. Ele não encontra nenhum sinal de humanos, então quando encontra um povoado, fica animado, mas ao entrar, descobre que é uma cidade abandonada. Ele caminha até um rio e reza para a deusa da luz para que as almas das pessoas que vagavam por aqui retornem ao ciclo da vida. No dia seguinte, ele começa a caminhar pelo riacho dentro da selva, na esperança de encontrar humanos, e de repente, um javali selvagem aparece dos arbustos e tenta atacá-lo. O garoto William é muito rápido e abate ele com um só golpe, mas então percebe que o javali foi atingido por uma flecha, o que significa que tem alguém por perto. A pessoa desconhecida que atirou no javali aparece e aponta a flecha para William, que se pergunta como iniciar uma conversa que não se torne violenta. Após pensar um pouco, ele percebe que o arqueiro parece ser um elfo e cumprimenta ele com saudações. O arqueiro parece surpreso e abaixa a arma, se apresentando como Meneldor. William conta que o javali era para ser dele, mas o elfo concorda em compartilhar um pouquinho de carne, já que foi o protagonista que finalizou. Juntos, eles tratam e cozinham o javali, e antes de começarem a comer, William fica rezando para os deuses. Meneldor sorri para ele. Pelo visto, ele não acredita nos deuses, e depois de comer, William pede informações ao elfo, dizendo que ele é um aventureiro perdido nas ruínas do sul. O elfo Meneldor informa sobre uma cidade rio abaixo. William agradece, mas pergunta se ele poderia acompanhá-lo. O arqueiro se recusa, dizendo para não seguir ele de jeito nenhum. Meneldor então usa sua magia para invocar um grupo de fadas que iluminam o caminho para ele, e com isso ele desaparece na floresta. A noite cai. William acende uma fogueira para jantar antes de decidir dormir. Durante o sono, a deusa da luz entra em seu sonho e mostra visões de Meneldor e sua aldeia sendo atacados. O garoto acorda assustado e corre, seguindo as pegadas de Meneldor para alertá-lo do perigo iminente. Ele finalmente chega em uma aldeia e vê humanos caminhando. William está por perto, mas não acha que alguma coisa de ruim tenha acontecido. Mas então ele sente um ataque e corre para frente dos homens para protegê-los das flechas. Mas então ele percebe que Meneldor não está em perigo. Na verdade, ele é o perigo. O elfo está disparando mais flechas e William bloqueia tudo. Os dois guardas alertam o resto da vila, forçando Meneldor a recuar. William acelera em sua direção, fazendo o elfo utilizar sua magia de fada para fazê-lo tropeçar e queimá-lo. Mas o garoto supera tudo isso utilizando força bruta. Ele ataca Meneldor e o derruba com um golpe no estômago. Ele rapidamente captura o resto dos agressores utilizando sua magia de teia. Os aldeões chegam no local e começam a discutir entre si. Um deles agradece ao protagonista por ter salvado a aldeia e explica que aquela área era chamada de Bosque das Férias e que a população era composta principalmente por foras da lei. Os inimigos dessa vez eram da aldeia vizinha e eles não sabem por que invadiram, já que a cidade tem boas relações com eles. Depois disso, o chefe da aldeia chega e agradece. William, após dizer que vai salvá-los novamente se necessário, ele tá querendo interrogar os saqueadores para descobrir seus motivos. Ao amanhecer, ele descobre que a vila de Meneldor foi destruída por um bando de demônios que levaram tudo que tinham. Agora, sem outra escolha, eles saqueiam vilarejos vizinhos para sobreviver. Meneldor declara que o ataque foi ideia dele e pede que apenas ele seja punido. O chefe da vila ordena execução pública, apesar de sentir compaixão por ele. William, porém, entra no meio e oferece ajuda para compensar os crimes do saqueador. Ele usa o dinheiro que recebeu de Augustus, afirmando que a deusa disse para ele ser bondoso e dar a todos uma segunda chance. O chefe da aldeia acaba concordando e os invasores são libertados, e os sobreviventes da outra aldeia que não os atacaram recebem abrigo. Depois disso, ele contrata Meneldor para guiá-lo até os demônios que se escondem em sua aldeia, para que ele possa derrotá-los, pois esse é o seu dever como seguidor da deusa da luz. Meneldor fica chamando ele de idiota ingênuo, mas ele ainda assim agradece, e o garoto pede informações sobre a vila habitada por demônios, onde William não faz ideia do que vai encontrar, e graças às incríveis habilidades de rastreamento de Meneldor e a magia das fadas, William chega até a vila em ruínas, cercada de névoa. Eles caminham até encontrar demônios, realizando um ritual de sacrifício no templo, mas o protagonista pensa que os inimigos que ele disse não são grande coisa. Ele entra de fininho no templo e mata facilmente um demônio que realizava o ritual antes de prender a criatura mutante de asas demoníacas em sua teia mágica e matar outro demônio também. Depois disso, ele mata o segundo monstro. Meneldor também se junta à luta e mata os guardas do lado de fora, depois de perceber que eles não eram muito fortes. Em seguida, eles procuram por sobreviventes na vila e oram pelos falecidos, com William orando para que a deusa da luz guie todos para a próxima vida. O elfo agradece pelo carinho com seu povo e pede desculpas porque antes havia confundido ele como um garoto rico e mimado. Logo depois, ele leva o protagonista até a sua avó adotiva, que se transformou em um fantasma poderoso e de alta patente. O garoto tá pensando que ela vai ser uma adversária difícil, mas ela tá completamente consciente. Ela mantém o controle de si mesma e não planeja resistir. Porém, ela fica chateada ao descobrir que Meneldor acabou se comportando mal. Ele desaba, dizendo estar frustrado por não poder fazer nada para ajudar os aldeões. Ele começa a brigar com a vovó fantasma. O elfo se sente patético e sem vontade de viver, mas a sua avó encoraja ele, dizendo que ele tem outra chance na vida através do seu novo amigo. Ela então conta para William sobre um esconderijo de demônios na floresta, e então desaparece sozinha, depois de ter superado o controle mental dos demônios. Mais tarde, os aldeões voltaram e encontraram suas casas destruídas. Meneldor tá levando o protagonista para um lugar onde ele fala sobre seu passado,
A sua mãe era apaixonada por humanos e teve ele como meio-elfo, e por isso ele teve que fugir porque os aldeões sempre intimidavam ele sem parar, e após a morte dela, ele se tornou um aventureiro, mas foi traído por um companheiro de equipe. De alguma forma, ele chegou até essa vila, onde conheceu uma mãe que guiou ele para um caminho certo. No entanto, ele não envelhecia como os humanos, então continuava como um adolescente, enquanto ela se tornava a avó, e às vezes ele se sentia sozinho por causa disso. Meneldor muda de repente para um tom mais sério e pede a William que abençoe ele como um sacerdote da deusa da luz e o faça se tornar seu seguidor. William fica surpreso com a mudança repentina de uma história de ódio para uma conversa de lealdade, e é claro que ele concede a bênção. Então, eles voltam para a festa que os aldeões estão organizando para eles. Os reparos na cidade começam no dia seguinte, mas os aldeões precisam visitar uma outra cidade para obter suprimentos. William tá querendo saber um pouquinho mais sobre isso, e Meneldor fica chocado porque o protagonista não sabe de nada. Essa outra cidade era a maior cidade na área sul do Reino Fértil. Tudo isso depois da grande guerra entre os heróis humanos e o Alto Rei, há 200 anos atrás. William tá querendo ir até lá, mas antes disso planeja explorar as ruínas para arrecadar recursos para restaurar a vila. Quando ele e Meneldor voltam de uma missão bem sucedida, vem duas pessoas sendo perseguidas por um gorilão gigante. William protege elas e fica encarando o gorila, se lembrando do que Blood disse sobre intimidar feras antes de começar uma luta. Seu olhar mortal funciona e o gorilão vai embora. A garota que ele acabou de salvar fica emocionada com seu ato heróico e se apresenta como Rapina, que é uma viajante, e seu companheiro é Antônio, um mercador. Meneldor se apresenta, então descobre que essa dupla estava viajando para a mesma cidade que eles, mas seus guardas fugiram depois de terem visto o gorila. Ele vê uma chance e propõe um acordo, escoltá-los até a cidade em troca de ajuda para conseguir um desconto nos itens que precisam. A garotinha Rabina e Antônio ficam muito animados para viajar com o sacerdote guerreiro. Eles passam por várias aldeias, onde Rabina fica atraindo multidões cantando, e Antônio abre sua loja. Ele até pede a William para curar pessoas para espalhar um bom nome da deusa da luz e atrair clientes para sua loja. E certa noite eles estão descansando em um galpão vazio, onde Rabina está cantando a canção dos heróis Blood, Mary e Augustus. William está muito ansioso para escutar a história imortal de sua família, e anos antes de se tornarem famosos como heróis, esse trio acabou salvando uma garota meio-elfa escolhida como sacrifício para um dragão Wyvern que atacava sua aldeia. O namorado dessa garota metade-elfa ofereceu todo o dinheiro que ele tinha para convencê-los a lutar contra esse dragão, e eles aceitaram essa missão, matando a criatura e até deram ao jovem casal uma adaga e dinheiro para recomeçarem a vida. E já que eles não estavam querendo aceitar por educação, o velhote Augustus disse que era um investimento e que esperava que eles se tornassem famosos e ricos, e que um dia ele voltaria para cobrar essa quantia com juros. E como senha, ele disse seu nome, que não era conhecido por muitos. A canção termina, mas a história não. A garotinha conta para William que hoje a família do Conde da Adaga tem uma velha meio-elfa que ainda espera que alguém cobre o empréstimo do grande mago Augustus. William fica emocionado e muito feliz escutando isso, e chora, na esperança de encontrar a velha senhora algum dia. Na manhã seguinte, eles tomam um café da manhã e partem para a cidade. Chegando lá, o garoto fica impressionado com a visão da magnífica cidade, que Antônio explica que é governada pelo príncipe herdeiro. Tem muitas coisas chocantes esperando o protagonista aqui, desde políticas econômicas e até senso de moda e iluminação pública. Eles até aproveitam uma sauna de qualidade e um bom banho. William e também o seu grupo estão jantando em um restaurante, e depois visita o grande templo para que ele possa prestar suas homenagens à deusa. Ele entra no templo sozinho e admira sua beleza, até encontrar um sacerdote júnior. E informando sobre sua intenção de prestar homenagem à deusa da luz, o sacerdote júnior responde que, como a deusa da luz é uma divindade menor no momento, seus sacerdotes são pouquíssimos, e o templo precisa fazer um tipo de verificação para garantir que nenhum servo do deus maligno se desfaça para atacar de surpresa o grande sacerdote. Ele pede ao protagonista que entenda, até que a oração de detecção de fé seja realizada, e informa que no momento todos os sacerdotes de alta patente estão em outras missões. O garoto William já entendeu e estava quase indo embora, quando Bart, o bispo da igreja, chega e assusta os sacerdotes mais jovens. Bart está furioso e com um jeito arrogante na fala, mas fica impressionado com as lições que William aprendeu com a sua deusa, e permite que ele preste suas homenagens sem nem dar verificação. O sacerdote mais jovem leva William até a capela, e mudando de assunto, ele fala sobre esse bispo no meio do caminho. É dito que ele é um grande velho vaidoso e imoral. Quando William volta para a hospedaria da igreja, seus amigos também têm coisas muito ruins a dizer sobre Bart, comentando que ele é um velho vulgar, que frequentemente faz subornos e intimidações. O sino de emergência da cidade toca, e ao olhar para fora, William vê que um dragão atacou a cidade, mergulhando tudo no caos. A igreja está repleta de feridos, e todos estão à beira de um ataque de pânico. William não consegue se conter e corre para o telhado para ajudar a todos. Ele encontra a cidade em chamas e percebe a presença de soldados tentando lutar contra o dragão com catapultas gigantes. William está vendo toda a situação, percebendo que o dragão é muito rápido
e forte demais pra eles, destruindo tudo. E vendo a cidade em chamas, o garoto tá sentindo que o árduo trabalho de seus pais, que trouxe paz até essa terra, está sendo destruído por um simples dragão. E furioso, ele ataca com um raio, errando o alvo. E em desespero, ele tenta novamente, mas o elfo Meneldor aparece e dá uma bronca, dizendo para usar a cabeça e encontrar uma solução inteligente. William se acalma e volta ao básico, enquanto cria um novo plano. Ele pede para o elfo canalizar sua magia de fada para ajudá-lo com um feitiço de vento de longo alcance, e combina com sua teia de aranha imbuída em relâmpagos. Eles lançam seu super ataque combinado contra o dragão, eletrocutando e imobilizando ele com a teia. A criatura se liberta sem nenhum dano, mas agora está muito mais agressiva do que antes, e avança para atacar o protagonista, que usa sua graça divina para criar uma barreira gigante ao redor do templo. A barreira bloqueia o sopro de fogo do dragão, mas se estilhaça quando o monstro ataca com suas garras cobertas por uma substância tóxica de miasma. O elfo está utilizando sua magia de vento para arremessar o dragão no chão, e o prende com correntes mágicas. O monstro consegue quebrá-las. O protagonista acelera em sua direção e o perfura, mas acontece que o dragão ainda não está morto, e estava prestes a atacar todos no templo. William se pergunta como vai detê-lo. Ele se lembra do que Blood disse sobre deixar tudo nas mãos da força bruta se nada mais funcionar, então ele simplesmente pula em cima do dragão para estrangulá-lo. Com isso, ele joga o Wyvern no chão e usa toda a sua força para quebrar seu pescoço, e ao se levantar após matar a criatura, ele vê as pessoas no templo encarando em silêncio, impressionadas. Mas aí então, Antônio e Rabina assumiram o controle, chamando o garoto de novo grande herói, o matador de dragões, e todos aplaudiram. Depois disso, William estava ajudando a limpar os escombros quando o sacerdote aparece dizendo que o príncipe estava querendo falar com ele. E sem muita escolha, ele vai até o castelo e encontra o príncipe Ethelbald, que quer saber mais sobre o grupo que derrotou o Wyvern. O príncipe já chega achando que cada membro do grupo tinha uma função bem definida: guerreiro, mago, usuário de espíritos e sacerdotes, mas fica meio bugado quando descobre que o próprio William cobre praticamente 3 dessas funções sozinho, e que Meneldor é quem faz o papel de usuário de espíritos. Na mesma hora, o clima fica pesado. O príncipe perde um pouco de confiança e exige um pouquinho mais de detalhes, claramente desconfiado. Mesmo assim, o rapaz mantém a postura, agradece e pede uma recompensa, só que o pedido dele não é nada pequeno. Ele quer ajuda para derrotar os demônios do sul. O príncipe interrompe na hora, falando que isso é praticamente impossível. A região é longe demais e ele não pode simplesmente sair mandando tropas para lá. Então o protagonista muda a abordagem e pede algo mais aceitável: autorização e recursos para montar um exército particular de mercenários. Aí sim o clima fica tenso de verdade. O príncipe encara aquilo como ousadia demais. Solta que poderia mandar matar William agora mesmo, por ultrapassar os limites. O rapaz então dá aquela analisada básica no ambiente, tipo assim: será que eu consigo quebrar na porrada todo mundo que tá aqui? Mas ele decide não forçar e fala a real. Ele diz que como sacerdote da Gracefell, a deusa do renascimento, é sua missão avançar contra as trevas e salvar aqueles que estão sofrendo. E ele não fala isso de qualquer jeito, é com pura convicção. O príncipe fica impressionado com a determinação dele, mas antes que a conversa continue, o bispo invade a sala, acusando William de estar passando dos limites. O velhote fica completamente sem reação quando descobre que o protagonista pediu autorização para formar um exército e libertar as aldeias da Floresta das Feras. Só que, para surpresa de todo mundo, o príncipe solta uma decisão inesperada. Ele pretende nomear William como paladino e dividir responsabilidade dele com o templo. O bispo Bart não engole isso muito fácil e leva William para conversar melhor sobre essa proposta. No caminho, Meneldor acaba se metendo numa pequena discussão com o bispo enquanto ajuda Ana, a filha adotiva dele, a se levantar. Ana tenta acalmar a situação e manda aquela frase clássica: apesar do pai parecer um velhote chato, ele é um bom homem no fundo. Mais tarde, o protagonista encontra o bispo no templo e descobre um lado bem diferente dele. O bispo revela que evita usar a graça divina porque no dia a dia precisa fazer coisas moralmente questionáveis para manter esse local com tudo funcionando, tipo subornos e ameaças. Ele não quer sujar o nome da deusa usando seus poderes nessas situações. Isso acaba fazendo William respeitar o velho de verdade pela primeira vez. Mesmo assim, ele tenta convencer William a desistir da missão na Floresta das Feras, mas não tem jeito, porque o rapaz está completamente decidido a cumprir o juramento que fez a deusa dele. E vendo que não vai adiantar insistir, Bart acaba aceitando. Logo depois, o William vai até o bar de aventureiros, procurando os famosos caçadores de glória, basicamente pessoas que preferem fama a dinheiro. A reputação dele como dragão Wyvern até chama atenção, mas quando a galera descobre que o pagamento é baixo, a maioria some rapidinho. Só que um veterano todo surrado chamado Reistov aparece e saca exatamente o que o protagonista tá querendo: gente maluco bastante para arriscar a vida por orgulho. Quando ele descobre que o plano é enfrentar os demônios do sul, ao invés de fugir, ele acha a ideia divertida e decide entrar na missão com o próprio grupo. Pouco tempo depois, William é oficialmente reconhecido pelo príncipe e recebe o título de paladino, jurando proteger os fracos e servir aos deuses. Com isso, ele parte junto de uma equipe bem variada de aventureiros e ainda garante o apoio financeiro de Antônio para desenvolver as aldeias. O bispo Bart também mandou alguns sacerdotes para ajudar, incluindo a própria Ana. E durante esse período, o grupo começa a explorar a floresta, eliminando demônios, ajudando os aldeões e resolvendo conflitos. Reistov avisa que um grupo de batedores desapareceu há muito tempo e, sem pensar duas vezes,
eles partem para investigar. William leva Meneldor e os outros até o local, onde encontram os corpos dos batedores, junto com pegadas gigantes que claramente não pertencem a algo normal. Seguindo as pistas, eles encontram sinais de alguém correndo em direção ao vale e vão atrás, só para perceber tarde demais que era uma armadilha. Bestas demoníacas cercaram o grupo por todos os lados, e sem entrar em pânico, eles se organizam em formação, enquanto William e Meneldor fortalecem todo mundo com magia. A batalha começa pesada. O grupo segura as criaturas, mas de repente uma criatura gigantesca aparece no alto do penhasco, atrás deles. Meneldor identifica o monstro na hora. É uma quimera. Ele tenta atacar usando magia de terra, mas o golpe não funciona como esperado. Ele rapidamente acaba sendo contra-atacado, ficando gravemente ferido. A criatura responde com chamas negras e atinge ele em cheio. Vendo aquilo, William acaba entrando em desespero e tenta salvar o amigo usando magia. Ele prepara um feitiço de relâmpago, mas é interrompido por uma besta serpente que o acerta de surpresa, fazendo o próprio ataque voltar contra ele. O rapaz basicamente toma o próprio trovão na cara e, de joelhos, cheio de dor e também raiva, William perde o controle. Ele saca a espada demoníaca e entra num modo completamente insano, ignorando a própria vida e partindo pra cima de tudo que se move. Ele começa a massacrar as feras enquanto se cura ao mesmo tempo, totalmente consumido pela fúria. Quando finalmente acaba com os monstros, Reistov é quem consegue trazer ele de volta à realidade e lembra que o elfo Meneldor ainda está vivo. William corre até ele desesperado e usa toda a sua magia que consegue para curar os ferimentos do amigo. Só que o esforço é tão grande que ele acaba desmaiando. Quando ele acorda, já está de volta na vila. Reistov explica que a quimera conseguiu fugir e que o grupo deles precisou recuar. Meneldor sobreviveu, mas ainda está em coma e, por segurança, ele não deixa William vê-lo até que melhore. E sozinho, o rapaz começa a refletir sobre tudo o que aconteceu. Andando pela chuva, ele percebe que o problema foi ele mesmo. Por ser forte demais, ele acabou superestimando todo mundo ao redor. E sem perceber, ele estava tentando fazer com que seus companheiros fossem iguais aos seus antigos mestres, que eram pessoas que conseguiam lutar lado a lado com ele. E ao forçar esse padrão no Meneldor, quase acabou levando o próprio amigo à morte. Após tudo aquilo, William chegou em uma conclusão meio torta. Ele conta que não vai mais depender de ninguém e que vai salvar todo mundo sozinho. Basicamente, ele foi de trabalho em equipe para modo protagonista full solo. Só que o plano dele não dura muito tempo. Assim que ele sai do quarto, Meneldor acorda e percebe que William esteve aqui e vai atrás dele. Os dois se encontram na floresta e William já manda real. Ele vai derrotar os demônios sozinho e não precisa da ajuda de ninguém. Meneldor fica pistola na hora e, sem pensar duas vezes, ele parte pra cima, mas não consegue nem fazer William se mexer. E aí vem a pior parte. Para impedir o amigo de continuar lutando, William simplesmente quebra o braço dele, achando que isso faria ele parar. Só que Meneldor não é qualquer um. Mesmo ferido, ele se levanta e usa magia espiritual para lançar pedras contra si mesmo. William é forçado a bloquear tudo com o próprio corpo, para não deixar o amigo se matar aqui. Ele cai de joelhos, e Meneldor ainda mete um chute no estômago dele, chamando o rapaz de covarde. Ele diz na cara assim mesmo, que como amigo, é obrigação dele impedir que o protagonista faça essa besteira, só porque está frustrado. Após a discussão, William finalmente se toca, pede desculpas e baixa a guarda. Meneldor ajuda ele a se levantar, e ainda manda que vai ficar mais forte para não ser um peso morto para ninguém. Os dois se acertam de vez e voltam pra vila, agora com a cabeça no lugar. E depois disso, começa o preparo sério para o segundo round contra a Quimera. Dessa vez não vai ter nada de improviso e tudo precisa dar certo. O grupo inteiro segue até o vale e parte pra cima da criatura com estratégia. Flechas de fogo, escudos segurando os ataques e lanças finalizando o trabalho. Depois de limpar o caminho, William e Meneldor chegam antes dos outros, em um templo abandonado. Aparentemente tá tudo tranquilo, mas então o protagonista sente que tem alguma coisa errada. Ele usa magia de anulação e revela a verdade. A Quimera tava aqui o tempo todo, invisível, apenas esperando a chance perfeita para atacar. E não é apenas uma quimera qualquer. O garoto percebe que aquela coisa foi criada por rituais demoníacos e tem inteligência absurdamente alta. O objetivo dela é manter o sul destruído para impedir a expansão humana. Tudo isso para facilitar a libertação do Alto Rei dos Demônios lá na Cidade dos Mortos. Ou seja, o negócio é bem mais sério do que parecia. A quimera ataca de surpresa, mas dessa vez William não vacila. Ele desvia e já acerta uma estocada direto na cabeça. A criatura contra-ataca, mas ele bloqueia com uma barreira enquanto Meneldor entra em ação e prende o monstro no chão. Os dois começam a lutar em perfeita sincronia. Enquanto William ataca de um lado, Meneldor usa sua magia de vento para fortalecer suas flechas e explode a cauda da criatura. O protagonista ainda consegue arrancar uma das cabeças, mas então a quimera ativa o modo vingança total, liberando o miasma escuro e começa a crescer ainda mais. O rapaz manda Meneldor dar para ele suporte à distância, já que ele tem resistência a veneno, e parte sozinho para a linha de frente. Ele avança no meio do caos, bloqueia chamas negras com escudo e rebate o ataque. Em seguida, enfia a espada por baixo e já prepara o golpe final. Saltando com toda a força, ele finaliza a última cabeça da criatura, e por fim, a quimera é derrotada. Com isso resolvido, os dois ainda pensam em enfrentar o chefe do templo, mas quando entram lá, descobrem que Reistov já tinha resolvido tudo sozinho. Acontece que enquanto eles estavam lá fora sofrendo, o cara foi lá e isolou o boss, simples assim. E depois, o grupo volta pra vila, que começa a crescer e ficar ainda mais animada. O amigo do protagonista comenta que agora é sim, mais pessoas devem chegar agora que o perigo diminuiu, e solta a bomba. William provavelmente vai se tornar o novo senhor
senhor da Floresta das Feras. O rapaz fica tipo, ué, como assim? Completamente perdido. E Meneldor de Amanda. É óbvio, né? O rapaz tem proteção divina, apoio do príncipe, da igreja e ainda é respeitado pelo povo. Não tem muito o que fazer não. O moleque nasceu pra liderar. Quando a ficha cai, William entra em pânico por uns segundos, mas logo ele fica posturado e calmo e aceita que consegue dar conta, desde que tem os amigos ao lado. Então, ele revela um sonho, reconstruir a cidade dos mortos e visitar os túmulos dos seus antigos mestres. Com o tempo, ele realmente assume o controle da região. E depois de 2 anos, ele transforma completamente a área. Agora, com 17 anos, ele passa a viver na capital, também conhecido como Porto da Luz. Tudo aquilo começou na primeira cidade abandonada que ele encontrou quando saiu de casa. E hoje, o lugar tá completamente diferente. Em outra cena, ele aparece mexendo com papéis e explica para Meneldor que registrou métodos de produção. A ideia dele é genial. Ao invés de só cortar árvores e vender madeira, ele quer criar uma indústria de papel na Floresta das Feras. Vai ser lucro constante e desenvolvimento a longo prazo. O moleque simplesmente virou um empreendedor medieval. E com o inverno chegando, aparece um novo pedido. Em um dia de passeio, Rabina pede para ele levá-la até a Academia dos Magos, já que sempre sonhou em conhecer esse lugar. Mas o problema é que fica nas Terras Proibidas, onde praticamente ninguém pode entrar, principalmente quem não usa magia. Mesmo assim, o protagonista aceita, afinal ele confia nas próprias habilidades. Só que quando eles chegam na floresta ao redor da academia, o negócio complica. O lugar tá infestado de armadilhas e proteções mágicas. Ele até pensa em entrar escondido, mas desiste rapidinho. E para não decepcionar Rabina, ele recomenda algo mais direto, ir pela entrada principal e pedir permissão. Mas não é tão simples assim. A floresta em si já é um labirinto mágico maluco, que faz qualquer intruso andar em círculos. E depois de um tempo perdido, o protagonista entende o padrão e usa sua magia para revelar o caminho correto. No meio disso, ele encontra um aviso entalhado numa árvore: aprenda ou vá embora. Rabina fica nervosa na hora e diz que talvez seja melhor não abusar da sorte. Ela conta que até um lendário andarilho não conseguiu chegar lá sozinho quando era mais jovem. Isso só deixa o protagonista mais curioso. Seguindo mais em frente, eles encontram um velho todo surrado, sentado perto de uma fogueira. Os dois se apresentam e o velhote diz que é apenas o zelador da academia. Nada demais. E que nem vale a pena falar o nome dele para um paladino. Mesmo assim, ele convida os dois para descansar e avisa que só os magos podem entrar. Mas dá a entender que talvez exista uma exceção. Com a permissão liberada só por um tempinho, o velhote deixa os dois entrarem e já mete um requeijão na brasa, porque ninguém é de ferro. Enquanto eles estão comendo, ele pede para William mostrar um pouco de magia. Bateu aquela curiosidade básica sobre o tal paladino famosinho das terras distantes. Só que o protagonista corta isso na hora, falando que segundo os ensinamentos do mestre dele, magia não é para ficar fazendo showzinho de brincadeira. O velho tenta dar uma de malandro e pede então para ele secar a lenha, já que a neve da noite anterior deixou tudo encharcado. Só que William não é bobo nem nada, simplesmente pega a lenha e dá uma volta com ela. Problema resolvido. Com o fogo já aceso, o velho fica claramente impressionado e começa a entrevistar os dois sobre o que eles pensam de todo esse mundo mágico. Rabina então manda a visão dela sobre magia e diz que magia deve ser usada para trazer felicidade para as pessoas e que sempre seguiu esse caminho. O velho curte a resposta e basicamente decide, falando que eles passaram no teste e que podem conhecer a academia. Do nada, surge uma luz absurda, obrigando todo mundo a proteger os olhos. Quando a luz some, já estão direto no portão da academia. Teleporte avançado sem aviso prévio. O velhinho, gente boa, na verdade era o professor Ian, que além de dar aula, ainda é tipo boss e chefão da floresta. Ele abre uma exceção e deixa os dois entrarem, perguntando o que a garotinha Rabina está querendo ver. Ela nem pensa 2 vezes. A biblioteca. Chegando lá, ele concede acesso total naquele andar. Rabina já entra no modo rata de biblioteca e vai direto em 2 livros gigantescos, tão pesados que sobra para William carregar, porque né, vida de protagonista é complicada. Quando ele olha os títulos, descobre que um deles é basicamente uma lista de graduados da academia, e o outro é simplesmente um registro histórico da região. A garotinha Rabina fica mergulhada na leitura até o anoitecer, e na saída, depois de agradecer o professor, o garoto pergunta o motivo daquele interesse específico. Rabina então abre o coração. Conta que já viajou com uma maga incrível, muito linda e também gentil. Basicamente uma lenda ambulante. Foram os melhores momentos da vida dela, mas acabaram se separando porque cada uma tinha seu próprio destino. Depois disso, ela descobriu que essa amiga morreu protegendo uma cidade contra demônios. Só que para piorar, ninguém registrou esse feito. 0 reconhecimento. Agora, o objetivo dela é claro, descobrir tudo sobre os feitos da amiga e criar uma canção para eternizar o nome dela. Porque, segundo Rabina, histórias de heróis carregam esperança, e ela quer garantir que essa não seja esquecida. Ela termina com uma energia meio esperançosa, dizendo que espera que suas canções continuem existindo mesmo depois que ela se for. O protagonista acha isso pesado, mas bonito. O tempo passa e as estações mudam, e tudo parecia tranquilo, até que surge um relatório estranho. Flores de inverno começaram a nascer no meio do verão. Com certeza, alguma coisa tá errada. O príncipe levou isso a sério e manda William investigar. Ele parte com Meneldor para a floresta e logo encontram animais mortos de forma brutal. O elfo sente na hora. A floresta tá fora de si. Já o protagonista
protagonista acha que alguém está manipulando tudo por trás. Mesmo assim, ele leva o aviso a sério e os dois seguem para descobrir o que tá rolando. Meneldor explica que a floresta é governada por duas entidades, o Senhor do Carvalho, que manda no inverno, e o Senhor do Azevinho, que domina o verão. Eles trocam controle de vez em quando. Só que tem um problema, o tempo de verão já passou, e mesmo assim, quem continua mandando é o Carvalho. Ou seja, algo deu muito errado nessa troca de turno. Eles vão até o Senhor do Carvalho e encontram literalmente uma árvore com rosto. Meneldor pergunta por que foi que ele não passou autoridade para o irmão, e o Carvalho responde que o Azevinho simplesmente não está respondendo e ignorou o chamado. O elfo Meneldor entende na hora o tamanho da situação. Se esse equilíbrio não voltar, a floresta inteira vai cair. E sem perder tempo, ele se oferece para assumir o controle temporariamente como mensageiro da floresta, pedindo autoridade para tentar consertar a situação manualmente. O Carvalho avisa que isso é praticamente suicídio e diz que ele não vai aguentar e que a alma dele pode ser destruída em um mês. Mas o elfo tá decidido. Ele fala que vai dar conta junto com o protagonista e deixa claro quanto ama a floresta e não quer ver ela morrer. O discurso bate forte e o Carvalho aceita, mas manda ele passar por um tipo de provação primeiro. William tem que ficar de fora, pois não pode interferir nesses assuntos da floresta. Então, só resta esperar e meditar para não surtar. Depois de alguns dias, Meneldor volta todo acabado, mas com a prova concluída. Ele mostra a marca da autoridade real nas costas da mão. Ele passou no teste. Agora, com esse novo poder, os dois partem em direção ao Senhor do Azevinho. No caminho, enfrentam dois demônios e derrotam cada um sem muita dificuldade. Percebendo que eram só guardinhas de entrada, eles seguem em frente, atravessam um portão de pedra gigantesco e finalmente chegam ao destino, onde encontram uma árvore colossal envolvida em uma névoa sinistra, com uma energia de vilão final te esperando. E aí, já dá pra sentir, uma grande batalha está prestes a começar. Quando o protagonista e Meneldor chegam mais perto da árvore, eles não encontram só natureza e paz. Tem um general demônio plantado ali, claramente esperando por eles como se fosse um soldado. A criatura já chega com um discurso de vilão, dizendo que ouviu falar do tal paladino distante e do elfo Meneldor, e que vai ganhar uma grande fama derrotando eles dois. Basicamente, está querendo criar uma grande reputação em cima deles. Sem perder tempo, ele invoca várias bestas mágicas para cercar os dois, só que enquanto o combate pega fogo, Meneldor consegue contato com o Senhor do Azevinho e transfere a autoridade real para ele, e com isso, a árvore desperta com toda a força. As raízes começam a sair do chão profundo, prendendo todas as bestas e puxando tudo para baixo como se fosse lixo sendo recolhido. O general fica furioso vendo o plano dele fracassar, mas não tem tempo para chorar, porque William já vem na pressão. O demônio tenta lançar um feitiço, mas o rapaz simplesmente interrompe, e o feitiço volta na cara dele. Na sequência, o protagonista parte para cima dele com a lança. O demônio até tenta segurar com a alabarda, mas o garoto tá em modo atacante, dominando na força bruta, derruba o inimigo de joelhos e finaliza sem cerimônia. Com a batalha resolvida, o Senhor do Azevinho agradece aos dois por salvarem a floresta. E não é apenas um discurso, não. Ele usa seu poder e dá um aumento absurdo na natureza. Árvores brotam folhas novas, lagos enchem instantaneamente, praticamente um reinício na floresta. E depois disso, vem a notícia. O Azevinho disse para Meneldor que por ter assumido a autoridade real, mesmo que por pouco tempo, o sangue de fada dentro dele despertou. Ou seja, um dia ele pode virar literalmente um senhor da floresta, tipo aquelas árvores conscientes gigantes. Meneldor e o protagonista ficam em choque, porque isso nunca tinha sido mencionado antes. Claramente nenhum dos dois leu os termos do uso da raça dos elfos. O Azevinho manda ele ficar tranquilo, dizendo que isso não vai acontecer agora, e que Meneldor pode até recusar esse destino, mas pede para ele pensar com carinho. Antes de encerrar, ele manda um aviso pesado para William. Nas montanhas enferrujadas, a oeste, algo chamado Calamidade Negra está prestes a despertar, com um fogo tão absurdo que pode se espalhar e consumir tudo. Ele explica que aquele lugar é basicamente um ninho de demônios, e fala sobre o Senhor do Fogo Infernal, uma criatura que dorme em cima dos tesouros roubados, tipo um dragão ganancioso versão infernal. O recado é mais do que claro. Se prepare, garoto, porque esse novo inimigo não vai ser fácil. E com isso, os dois voltam para falar com o príncipe Efel. O cara tenta dar aquela puxada de saco clássica, elogiando o protagonista pelos feitos recentes, mas já dá pra sentir que ele quer pagar bem menos do que a recompensa previa. Só que Meneldor não deixa barato. Ele já corta a fala do príncipe e já cobra melhores recompensas, sem diplomacia nenhuma. Nessa hora, o bispo parte chega todo aborrecido, e os quatro se sentam para discutir a situação. William e Meneldor apresentam um relatório completo do que rolou na floresta, e assim passam o aviso do Senhor do Azevinho. O clima fica pesado quando percebem que uma calamidade pode vir atrás da outra. Aí começa aquela discussão clássica. O bispo e o príncipe ficam debatendo para ver se dá para confiar em uma profecia de uma árvore celestial antiga. No fim, eles deixam isso de lado e focam no problema principal.
principal, Bart explica que as Montanhas Enferrujadas já foi a capital de um poderoso reino dos anões, até que os demônios invadiram e destruíram tudo. Os anões ficaram até o fim, lutando até a última força, mas quase todos morreram. O lugar ficou tão ensanguentado que o ferro acabou enferrujando completamente. E o garoto William, ao invés de ficar abalado, fica animado, porque o protagonista maluco é assim mesmo. O garoto pensa que como não tem muita gente por ali, ele pode sair destruindo o demônio sem se preocupar com dano colateral. O príncipe fica feliz, vendo que ele aceitou a missão. Já o bispo Bart e Meneldor só ficam achando isso maluquice. Para se preparar melhor, William e Meneldor vão falar com Rabina. Ela explica que há cerca de 200 anos, aquele lugar era conhecido como Montanhas de Ferro e era o coração do reino anão. Mas com a invasão demoníaca veio um massacre. Os poucos que sobreviveram sofreram grandes absurdos e hoje restam pouquíssimos anões vivos. E pior, praticamente não sobrou nenhuma história ou canção sobre aquilo. Foi quase tudo apagado da história. E querendo mais informações, o protagonista decide falar diretamente com os anões. No caminho, Meneldor usa seus novos poderes para abrir um atalho pela floresta. Uma viagem que levaria dias, agora vira questão de horas. E durante o trajeto, ele comenta que como filho de humano e fada, vai precisar tomar uma decisão importante no futuro. Continuar mortal ou se tornar imortal e se fundir com a natureza. E ainda fala um detalhe. Antes dele decidir isso, William provavelmente já vai ter morrido há muito tempo. O plano de Meneldor é observar tudo que o garoto William vai conquistar antes de tomar a decisão. Basicamente, ele quer ver até onde o protagonista vai quebrar o mundo. Chegando na cidade, eles encontram o comerciante Antônio e perguntam sobre os anões que chegaram recentemente. Ele conta que quando chegaram, estavam completamente quebrados por dentro, sem esperança nenhuma, mas com o tempo conseguiram se estabilizar. E o líder deles pode ter informações importantes sobre as Montanhas Enferrujadas. Nesse momento, William lembra dos ensinamentos de Augustus sobre as fadas. Elas podem escolher viver como entidades da natureza ou assumir formas mortais. As que seguem a deusa do vento e da floresta acabam virando elfos, e as que seguem o deus do fogo e da forja acabam virando anões. E os anões, claro, são conhecidos por duas coisas: serem mestres artesãos absurdos e guerreiros incríveis. Ou seja, se sobrou algum conhecimento sobre aquelas montanhas, provavelmente está com os anões. E na manhã seguinte, enquanto William treinava com Meneldor, ele percebeu alguém espionando e foi cumprimentá-lo. E contrariando tudo que ele escutou sobre os anões, ali estava um anão covarde e nervoso, que fugiu assim que Meneldor falou com ele com um tom meio grosseiro. O protagonista visitou a área dos anões em sua cidade e encontrou todos trabalhando arduamente. E assim que viram seu líder, os anões pararam o trabalho e lhe prestaram a devida homenagem. E dessa forma, William seguiu em direção ao líder dos anões, chamado Agnar, e seu tio Grenier, que já é bem idoso. Eles se sentam para tomar um chá. William pergunta o motivo de terem vindo para a Floresta das Feras. E o velhote Grenier responde que vieram para morrer. William cospe o chá quente ao ouvir a resposta maluca e bizarra dos dois. Agnar então assume o controle da situação e explica que seu tio é um dos últimos sobreviventes da Montanha do Ferro e por isso viveu a vida inteira em depressão. Grenier se emociona e fica nostálgico ao se lembrar da sua gloriosa terra natal e de como sempre sonhou em reconquistá-la. Mas agora ele está velho demais para fazer qualquer coisa. Ele quer pelo menos garantir a paz para a geração mais jovem e implora ao protagonista que cuide deles. William segura suas mãos e promete que vai garantir que eles estejam sempre seguros e felizes. Grenier chora e agradece ao rapaz. Antes de falar sobre a história das Montanhas de Ferro, há 200 anos, os anões eram governados por um rei que era um grande guerreiro e sábio. Sob seu reinado, eles alcançaram novos patamares de paz e prosperidade, mas ninguém sabia que ele um dia seria lembrado como o último rei do Reino do Ferro. Um dia, o grande rei e seus demônios chegaram às Montanhas de Ferro e enviaram um mensageiro pedindo ao rei que se juntasse a eles. O rei decapitou o mensageiro para deixar claro aos seus inimigos que ele jamais iria fazer uma aliança com eles, mas o demônio avisou que um dragão maligno viria e destruiria todos, e depois disso, ele preparou os bravos guerreiros anões para a guerra. O rei tinha certeza de que todos que permanecessem aqui para lutar morreriam, e por isso ele não obrigou ninguém a ficar com ele. Ele estava determinado a deter os demônios e o dragão, mesmo sacrificando tudo, e os guerreiros anões, orgulhosos demais para recuar de uma batalha tão emocionante, ordenaram que todos aqueles que não eram habilidosos em combate deixassem o país, engolissem seu orgulho e sobrevivessem a todo custo para que um dia pudessem voltar e derrotar seus inimigos. Ao terminar sua história, Grenier chora de vergonha, arrependimento e culpa. Naquela época, ele era apenas um guarda novato e não podia lutar ao lado de seu rei, então foi designado para levar os moradores até um lugar seguro. No entanto, muitos perderam a vida em trilhas traiçoeiras nas montanhas. Ele estava consumido pela culpa
de ter sobrevivido após perder todos os seus entes queridos. William também se emociona ao escutar sua história. Ao sair da casa do anão, ele encontra uma briga entre dois bêbados em uma taverna. Era o anão de antes, que ele flagrou espionando pela manhã. O cara tenta impedir os bêbados, mas eles atacam em grupo e o nocauteiam. William impede tudo antes que possam fazer qualquer coisa mais perigosa, e eles fogem aterrorizados, deixando para trás todo o seu dinheiro. O anão logo acorda e está nervoso. William pergunta seu nome. Ele se apresenta como Ryu, e o protagonista elogia sua resistência. Em seguida, pergunta à gerente sobre a briga anterior, e ela responde que seu pai era o dono do negócio, mas ele acabou ficando doente. Então, ela precisa trabalhar em seu lugar e não consegue lidar com todas essas brigas. O garoto se oferece para cuidar do pai dela, e a mulher diz que o jantar vai ser por conta da casa. O rapaz aceita a oferta, e ao sair, acaba vendo o anão Ryu consertando a porta quebrada. Todos ficam impressionados com sua habilidade, mas ele não está confiante em si mesmo. William e Ryu estão juntos conversando, e lá, o anão diz que sempre foi um grande fã dele. Ele conta a William que é o príncipe dos anões, e que sempre foi criado como se fosse uma criança protegida. Por isso, ele não tem confiança em si mesmo, e ele se sente inútil na maior parte do tempo. O protagonista dá aquela motivada, dizendo que ele já é bastante corajoso, e se oferece para ajudá-lo se ele quiser fazer alguma coisa. O anão Ryu aperta a mão dele e pede que o treine para ser um guerreiro corajoso. Depois do jantar, William acompanha o anão de volta à pousada, onde todos os outros anões estão muito preocupados com ele. Eles são super protetores e dizem a Ryu para não sair novamente sem avisá-los. Mas William entra no meio da conversa e pede desculpas por manter o príncipe tão ocupado. De repente, um velho e experiente guerreiro, anão chamado Gilles, se aproxima. Gilles aceita suas desculpas e pergunta ao protagonista o que ele quer com Ryu. William conta que planeja fazer de Ryu seu ajudante. Os anões entram em pânico escutando isso, pois significava colocar seu príncipe em perigo. Eles o pressionam para recusar a oferta, mas William diz a ele para escolher. O cara junta toda a sua coragem e declara que quer sim servir ao grande paladino e se tornar um bravo guerreiro anão como seus ancestrais. Ele tá cansado de ser protegido como se fosse um bebê e não quer mais viver como se fosse um covarde. Ryu se ajoelha diante de William e pede que o aceite como servo. O protagonista aceita seu juramento de lealdade e então se vira para os anões e pergunta o que farão agora que seu príncipe jurou lealdade a ele. Enquanto todos estão confusos, Gilles dá um passo à frente e aceita sua decisão, dizendo que um homem deve escolher seu próprio caminho. Ele dá para Ryu uma lição sobre lealdade e sacrifício e avisa de que ele vai conversar com Grenier sobre tudo isso. Ryu se tornou oficialmente o novo aliado de William e primeiro eles discutem o pagamento. Ryu não dá muita importância, mas graças aos ensinamentos de Augustus, William sabe que o dinheiro move o mundo. Ele decide pagar a Ryu um salário decente e bancar moradia e equipamentos também. No dia seguinte ele começa o treinamento do anão. Eles correm pela cidade, mas Ryu tem pernas curtas de anão, que o tornam bastante lento, mas ele se esforça ao máximo e acompanha o protagonista. Então, é hora do treinamento muscular, e depois de Ryu ficar exausto de fazer flexões, ele diz para fazer uma pequena pausa. Em seguida, apresenta Meneldor para Ryu, e ao conhecê-lo, Meneldor se desculpa por ter sido rude com ele antes. E com o passar dos dias, William treina com Ryu novamente, e eles escolhem luta livre para testar a força um do outro. O anão tenta usar toda sua força para empurrar o protagonista, mas William é monstruosamente forte e o joga no chão. O anão fica muito animado ao ver esse golpe e pede ao William que o ensine. Depois disso, o garoto recebe uma carta do bispo, dizendo que o dragão adormecido nas montanhas enferrujadas é um dragão ancestral chamado Vasseira. E se lembra da ligação do dragão com o aviso de Grenier, e pensa na história dos anões e até mesmo da quimera que ele enfrentou. Ao longo da mitologia, os dragões ancestrais eram conhecidos por serem os segundos mais poderosos, perdendo apenas para os deuses, e mesmo assim eram muito mais fortes do que os clones ou invocações dos deuses. Enquanto William se perde em pensamentos sobre o futuro, ele escuta Meneldor e Ryu treinando do lado de fora e decide observá-los. Eles estavam em um duelo, e o anão Ryu mostrava fraqueza em cada avanço. O elfo provocava sem parar para que ele batesse mais forte. No entanto, ele conseguiu irritá-lo bastante para que Ryu batesse de frente e o acertasse com um bom golpe em seu estômago. William fica impressionado com os métodos de ensino do elfo e com o crescimento do anão. Mais tarde, William explica a ele a importância de uma boa dieta e o aconselha a terminar toda a comida à sua frente. O anão conta para William a sua história, que nasceu de pais de sangue real, mas eles morreram muito cedo. Desde então, foi protegido pelos anciãos do clã, que queriam protegê-lo, mas ele não se sentia especial. Não era assim que um anão guerreiro deveria viver. Foi por volta dessa época que ele escutou pela primeira vez a canção do Paladino Distante que o inspirou. E desde aquela canção, que foi composta pela garotinha Rapina, Ryu afirma ser um grande fã de William e que conhecer e trabalhar com seu herói é uma grande realização de um sonho. Ele pede ao William que o ensine a ter coragem, mas o garoto responde que não
pode dizer nada, pois não se considera um homem corajoso. Ele pode sim ter lutado contra aquele dragão, o Wyvern e a Quimera, mas sempre soube que era mais forte do que eles, e que certamente venceria mesmo estando com medo. Enquanto conversavam no escritório, Ristov volta de uma viagem e informa o protagonista que não encontrou nada de estranho. Ele rapidamente percebe a presença do anão e corrige a sua postura, já que ele parece um fraco por causa das costas curvadas. Ryu está querendo aprender mais com ele, e Ristov ensina a pelo menos fingir confiança, mesmo que não tenha. O tempo passa muito rápido e o outono chega com uma boa colheita. Não há sinal de nenhuma calamidade vinda das montanhas enferrujadas. E o anão Ryu melhorou muito em combate graças ao seu treinamento. Um dia, enquanto ele joga William no chão, usando sua própria técnica, a garota Anna corre até eles com um relato de mortos-vivos avistados na floresta. William decide verificar pessoalmente e leva Ryu com ele. O anão está totalmente equipado com armadura, e o protagonista diz que eles estão indo para um lugar chamado Monte dos Pilares, a oeste. Chegando lá, eles são cercados rapidamente. William percebe que se trata de algum tipo de barreira mágica. Logo, eles chegam no topo e encontram pilares de madeira erguidos de forma sinistra no chão. Ryu acaba notando uma figura encapuzada e congela de medo, mas conforme William caminha em direção ao local, descobre que era apenas um espantalho de madeira, provavelmente colocado para espantar os ladrões de túmulos e para impedir que profanassem o cemitério. O garoto reza pelas almas de todos ali enterrados. O anão tá pensando que os mortos-vivos poderiam ter saído dos túmulos, mas William explica que aqueles que receberam um enterro apropriado não se tornam mortos-vivos, apenas aqueles que são deixados e esquecidos para trás, ou que possuem fortes laços afetivos que recebem as bênçãos do Deus dos mortos-vivos. Muitos acreditam que ser um servo do Deus dos mortos-vivos é algo bom. Os inocentes pensam que esse Deus não suporta ver humano sofrendo e morrendo injustamente. Então por isso ele concede vida eterna, mas estão enganados. Ryu pergunta como é que ele sabe tanto sobre o Deus maligno, e o protagonista vira o rosto, percebendo que se deixou levar e compartilhou informações demais. Ele desconfia que talvez tenha alucinado por causa da névoa, e no meio do caminho eles encontram um portão para uma passagem secreta e entram descobrindo um enorme túnel. William acende sua lança brilhante e dá uma tocha para o anão. Eles entram na caverna escura e logo chegam na parte mais interna, repleta de túmulos. Enquanto o protagonista tenta desvendar o mistério à sua frente, uma aura arrepiante é liberada, tirando o fôlego dele e do anão. O rapaz se recompõe imediatamente ao notar um corvo emanando uma aura sinistra e reconhece instantaneamente quem está diante dele. O corvo cumprimenta dizendo: "Há quanto tempo, William?" E o protagonista fala que esse é o Deus maligno, perguntando o que ele está fazendo aqui. O garoto se prepara para lutar, mas o Deus não está com vontade de enfrentá-lo. Ele diz que não está aqui com suas intenções malignas hoje, mas sim como um presságio, cujo único propósito é entregar uma mensagem. O Deus afirma ter perdido todas as suas forças para vir a esse mundo, após ter sido devastado da última vez, e que não vai poder enviar uma invocação a esse mundo por muitos anos. Os mortos-vivos avistados nessa área eram apenas iscas para atraí-lo até aqui, e ele caiu na armadilha do Deus maligno. No entanto, ele garante que não está aqui para se vingar, e que apenas deseja entregar um aviso. Mas antes, ele diz que quer se desculpar, explicando que o inimigo que enviou da última vez atrás dele era apenas um recém-nascido, e que eles podem ser emotivos e irracionais às vezes, já que a invocação se comportou de forma vergonhosa em seus últimos momentos. O Deus maligno quer se desculpar por isso. O anão Ryu fica chocado vendo um Deus maligno se desculpando, e o Deus revela que William matou seu último servo, mas conta que a sensação é como se fosse uma noite de intensa dor e prazer. O protagonista manda o corvo ir direto ao ponto, e então ele faz uma revelação. William vê a imagem de um dragão negro em sua mente, e ele cai de joelhos, gemendo de dor e tremendo de medo. O Deus declara que em breve ele vai ter que lutar contra o dragão maligno chamado Vasera, e que estará condenado à morte e à derrota. Ele o avisa para não lutar contra o dragão maligno se quiser manter a sua vida, e até diz para confirmar com os outros anões. Isso se ele não confiar em um Deus maligno. William se acalma um pouco e pergunta por que ele estava dizendo aquilo, e o corvo responde que gosta de humanos, especialmente de heróis. Ele não está querendo mortes lamentáveis para ninguém. Ele aprendeu a respeitar esses chamados heróis, e desde o começo das eras, o dragão sempre causava caos e destruição. O seu último feito foi destruir a Montanha dos Anões. Ele conseguiu conquistar a montanha e matar todos, mas os ferimentos que ele recebeu foram tão graves que ele foi forçado a entrar em um sono de 2 séculos. O anão Ryu fica surpreso escutando isso, e tá querendo saber mais sobre a história de seus ancestrais. O Deus maligno então dá risada dessa pergunta idiota e diz ao descendente do último rei dos anões para se alegrar, pois o seu ancestral foi um verdadeiro herói que enfrentou o dragão em pé de igualdade. O protagonista não consegue acreditar que esse Deus maligno estava sendo tão benevolente, não só com ele, mas também com Ryu. Depois disso, o Deus maligno diz que com o tempo, ele vai se tornar um herói ainda maior que o antigo rei dos anões e matará o grande dragão. Mas isso não acontecerá agora. Nesse instante, o chão treme e o Deus afirma que esse é o rugido do dragão
que está acordando. E por fim, ele avisa o protagonista para sair daqui, se quiser continuar vivo. O garoto vai até o Monte dos Pilares, infestado de demônios. Eles lutam contra os inimigos, com William protegendo o inexperiente Ryo. É assim que matam todos os demônios no local, o dragão ruge novamente. O deus maligno, em cima de um pilar, afirma que o rugido do dragão pode enlouquecer todos os tipos de criaturas. Os demônios que atacaram antes estavam agitados por causa disso. Outra criatura se aproximava, e seus passos pesados indicavam para William que se tratava de um bicho gigante. O seu palpite estava correto, pois um gigante verde da floresta avançava em sua direção. O deus maligno queria saber o que fariam, mas William respondeu que derrubaria o gigante sem feri-lo. Ele se lançou contra o gigante da floresta e bloqueou seu ataque antes de jogá-lo por cima do ombro e nocauteá-lo. Após isso, William curou sua mente com sua bênção e o gigante se levantou, agradecendo o rapaz e fala que planeja recuar para seu clã, de onde sairão para um lugar seguro. O maligno expressa sua satisfação ao ver o protagonista derrubar o gigante, mas avisa que ele ainda não é forte o bastante para lutar contra o dragão. A melhor opção seria não lutar contra a criatura e deixá-lo devastar tudo. Nesse tempo, William poderia treinar e se fortalecer, salvando assim mais pessoas do que já salvou. E com esse aviso, o maligno voa para longe. William e também Ryo voltam para casa e lá descobrem que o rugido do dragão enlouqueceu os monstros da cidade, causando muita destruição. Lidar com os danos, ajudar os feridos e caçar os demônios enfurecidos exige muita mão de obra e muito tempo. Quando a limpeza termina, William recebe uma carta do bispo, que sentiu a presença de demônios de alta patente junto ao dragão maligno. Ele escreve que não há covardia em fugir de uma batalha. O protagonista está cada vez mais confuso sobre sua decisão e reza para sua deusa para que mostre um caminho. Ele quer que a deusa da luz garanta que ele possa vencer e está pronto para morrer lutando se ela ordenar, mas ela não dá nenhum sinal. William está perdido em seus pensamentos quando Meneldor entra no quarto e diz que tem problemas lá fora. Eles olham pela janela e veem anões reunidos em frente à porta, querendo saber se o paladino planeja matar o dragão. O anão Ryo tenta fazê-los entender que isso não é uma aventura muito fácil e pede que eles voltem para casa. Os anões estão prestes a falar com o chefe, quando um deles tenta entrar à força pela porta, mas é jogado no chão por Ryo. O anão declara que todos eles são velhos gagás, fracos demais para derrotá-lo, e que não podem fazer nada contra o dragão. No entanto, Grenier diz que não se importa, pois todos aqui só querem morrer como bravos guerreiros anões. Ele agarra a gola de Ryo e afirma que eles já viveram bastante na vergonha e agora morrerão lutando como seu rei lutou. Ryo fica furioso e atira o velhote anão no chão também, o que enfurece todo mundo. Todos o atacam, mas o príncipe dos anões luta e derrota todos. Ele diz que eles são, na verdade, tolos orgulhosos que querem morrer e nem sequer pensam em arriscar suas vidas, pelo menos para vencer o dragão. Ele afirma que não os deixará desperdiçar suas vidas e promete que em breve tomarão uma decisão. Ele conta que vai se juntar na luta contra o dragão. Ryo jura por seu nome como neto do último rei dos anões. Os velhotes ficam impressionados com a coragem dele. William também se impressiona com sua atitude. Ele desce para conversar com os anões e declara que vai matar o dragão. Ryo e Meneldor rapidamente pedem para se juntar a ele. Grenier se oferece para ser o guia, pois já viu as montanhas de ferro, mas então Gilles o interrompe, dizendo que um guerreiro como ele é muito mais adequado para o papel. Restov também chega na hora certa e fala que quer se juntar à missão de matar o dragão por sua glória. O protagonista acredita que um grupo de 5 guerreiros habilidosos ainda não é o bastante para matar o dragão, mas mesmo com essa desvantagem, seus amigos estão determinados a segui-lo até o fim. Ele motiva todo mundo e diz que logo devem se preparar para chutar a bunda do dragão. Todos começam a se preparar para a jornada. William encontra Rabina, que deseja a história de como ele matou o dragão para que possa escrever uma nova música sobre ela. William promete que vai contar para ela a história antes de qualquer outra pessoa, mas então Antônio chega correndo e interrompe o momento deles. Ele informa o protagonista que preparou os suprimentos necessários para a missão e perguntou se ele precisava de mais alguma coisa. William não hesitou e fez um grande pedido. Naquela noite, ele viu a deusa Gracefield em seus sonhos. William se curvou diante dela e ela disse que não queria que ele morresse. No entanto, ele continuava motivado a lutar contra o dragão, pois sentia que seu juramento o obrigava a derrotar alguém tão sombrio. Gracefield não pôde mais discutir com ele e mandou que se ajoelhasse, abençoando o rapaz logo em seguida. Ela disse que sempre vai estar ao seu lado e manda ele seguir em frente e matar o dragão. O garoto jura pela sua luz que vai sair vitorioso. No dia seguinte, todos estão prontos para partir. Antônio sussurra no ouvido de William que preparou o que ele pediu. Todos os outros também se despedem, com a garota Anna e Restov
expressando seus sentimentos românticos um pelo outro. Meneldor promete contar a Rabina todas as histórias sobre a morte do dragão quando ele voltar, e depois disso todos entram no barco, e o povo da cidade desejam boa sorte aos seus heróis. Eles fazem uma viagem tranquila, e à noite, o protagonista percebe um acampamento e ordena que o barco pare ali. O grupo de Restov já estava esperando, e eles seguem com o barco. O anão Ryu pergunta por que eles desistiram do barco tão rapidamente, e William explica que os demônios provavelmente estão esperando na entrada principal das Montanhas Enferrujadas. O grupo de Restov se ofereceu para seguir por aquela rota e servir de isca, enquanto William e seu grupo vão atacar pela Porta dos Fundos. O protagonista tem outro barco pronto, e foi isso que ele pediu para Antônio para preparar. Todos entram no barco, e Meneldor usa o poder das fadas do vento para fazê-lo navegar rapidamente. No entanto, o plano deles inclui atravessar o lago na Cidade Morta, onde o Grande Rei está selado, e as hordas de demônios mortos-vivos estão presentes. William acredita que é uma decisão corajosa, mas está nervoso para revelar toda a verdade. O rapaz então impressiona todo mundo ao contar que ele cresceu na Cidade Morta e que foi criado pelos 3 heróis lendários, chegando a lutar contra eles. Com a chegada da manhã, o barco se aproximava da Cidade Morta e uma densa névoa cobre a área ao redor. O garoto William conta que essa magia é utilizada por Augustus para manter intrusos fora da cidade, que é uma das magias de alto nível que ele pode utilizar. No entanto, ele conhece seu mestre muito bem e decifra a magia que ele utilizou para criar uma passagem através da névoa. Eles chegam no porto da cidade. William é tomado pela nostalgia ao olhar para sua terra natal. Meneldor diz para ele não se emocionar tanto. O garoto corre como se fosse vento, direto para sua casa. Ele faz uma rápida visita ao túmulo dos pais e depois vai ao templo encontrar Augustus. No entanto, ele não encontra nenhum sinal do fantasma e nem mesmo seus chamados são atendidos. O rapaz tem medo de que ele já tenha falecido e fica meio triste. Mas então Augustus está lá para brincar de esconde-esconde e assusta o garoto pra caramba. Ele ainda fica muito feliz com o reencontro, mas a primeira pergunta que Augustus faz é se ele ganhou muito dinheiro. William fica desapontado, mas responde que não só se tornou um paladino famosão, como também o senhor da área da Floresta das Feras. O fantasma fica impressionado com as conquistas do rapaz, mas meio desanimado ao saber que ele ainda é solteiro, sem nenhuma namoradinha. O velhote fantasma pergunta se o protagonista não teve nenhum encontro casual com mulheres bonitas em suas aventuras, e o rapaz responde que só encontrou macho. Augusto só consegue dar risada dele. Após isso, William leva seus amigos ao templo e conta para o fantasma que eles vão lutar contra o dragão. O fantasma fica furioso escutando isso e dá uma bronca em William por ser um grande idiota, já que eles com certeza serão incapazes de derrotar o dragão. No entanto, Augustus finaliza o sermão, dizendo a William para ser mais estratégico e não se apegar apenas a uma única solução. Depois disso, ele dá as boas-vindas aos amigos do seu neto. Gillis se aproxima de Augustus e informa que junto com Blood e Mary, ele salvou sua vida uma vez. O fantasma se lembra dele e diz que ele envelheceu até que muito bem. Gillis o agradece por ter salvo a sua vida e por ter criado um neto tão maravilhoso. O garoto vai para seu antigo quarto e uma onda de nostalgia invade. Ele visita Augustus, que está querendo uma conversa particular e saber mais sobre as novidades. O fantasma também conta que nunca viu o dragão maligno com seus próprios olhos. Caso contrário, teria tentado negociar para que ele deixasse o lado dos demônios e se juntasse aos heróis. Também é dito que se ele quiser derrotar o dragão, deve mirar nas suas antigas feridas, pois suas escamas são tão resistentes que nem mesmo magia sagrada consegue penetrá-las. Além disso, os dragões ancestrais estavam vivos desde a Era dos Deuses, e sendo um deles, Facera era muito superior em habilidade mágica. O dragão também era gigante, rápido e robusto, e ninguém teria chance de vencê-lo em combate 1 contra 1. Augustus percebe o porquê que o deus maligno tentou avisá-lo, e fica surpreso ao descobrir que o deus dos mortos-vivos também está por perto. O fantasma pergunta novamente se ele tem certeza de que quer lutar contra o dragão maligno, e ele responde que precisa derrotá-lo ou inúmeras pessoas morrerão depois. William então conta a Augustus a história dos 3 heróis que salvaram uma elfa meio humana do ataque de um wyvern e lhe deram um empréstimo para o futuro. Ele diz que essa mulher meio elfa ainda estava esperando Augustus receber o dinheiro do empréstimo, e William pergunta se ele pode ficar com a grana. O fantasma concorda de bom grado. Isso lembra de que ele tem outra coisa que pode dar. O equipamento usado pelos heróis que lutaram contra o Grande Rei ainda está nessa cidade, e Augustus quer que William e seus amigos peguem o que quiserem. Ele leva o grupo para uma oficina vazia e usa sua magia para revelar uma porta secreta que leva a um arsenal subterrâneo. O grupo fica impressionado com a grande coleção de armas, e Augustus diz a eles para pegarem o que quiserem. William pega um grande escudo, pensando que pode protegê-lo do sopro do
do dragão. Reistov afirma que, para ele, confiança e compatibilidade são mais importantes do que desempenho. Reistov não está querendo uma arma nova, mas pede a Augustus que grave palavras mágicas em sua espada, para lhe dar uma habilidade extra. Depois disso, Meneldor aparece com um arco lendário que pertenceu a um famoso guerreiro elfo. Ele escolhe como sua arma. E o fantasma descobre que Meneldor é da mesma linhagem de um certo guerreiro elfo. Kyrис pega a armadura de um guerreiro anão, e Ryu pega uma alabarda pesada. William pensa em todos os heróis lendários que lutaram contra o Alto Rei, e reza para que alcancem a paz onde quer que estejam. Ele agradece por suas armas, pensando que agora é a vez dele salvar o mundo de um grande mal. E é com isso, molecada, que a gente chega no final. Se não quer perder os próximos animes, deixa a inscrição e o likezão. Tamo junto, mano. Até a próxima.